Olá, estudantes do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Hoje, língua portuguesa, professor Wagner, novamente para a gravação de mais uma aula aqui do nono ano, ok? Vocês precisam separar o material que é necessário para a aula, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e também apontador, além do dicionário, como vocês já sabem, certinho? Coloquem também ali a data de hoje, anotem o número da aula, muito importante, assim como a disciplina, língua portuguesa. Certo? Eu vou deixar um tempo para vocês fazerem isso e na sequência começaremos a aula. Bora lá então, começar a aula, mas antes vamos ver o que nós vimos na aula anterior, né? Só para relembrar aí, falamos sobre crônica humorística, né? Essa outra modalidade de crônica, é uma modalidade bastante comum, a maioria das crônicas, por assim dizer, tem esse viés, tem esse cunho humorístico. Falamos ali sobre o Luiz Fernando Veríssimo, que é um renomado escritor da nossa literatura, um renomado cronista, né, que escreve muitas crônicas humorísticas, aí tem uma obra bastante vasta. Falamos também sobre o vocativo, ou melhor, sobre o uso da vírgula para isolar o vocativo na oração, certo? Trabalhamos alguns exercícios, aí a função da vírgula aí, não só para isolar o vocativo, como também para isolar a oração subordinada adverbial reduzida, enfim, mais alguns usos aí da vírgula, né, na nossa língua. Ok? Então vamos para a aula de hoje, para o conteúdo que veremos nessa aula. Hoje falaremos sobre humor em diferentes gêneros textuais e também sobre discurso direto e discurso indireto, aí um conteúdo com o qual vocês já estão familiarizados, mas é sempre importante estar retornando, retomando, explicando, questionando novamente aí para que a aprendizagem se efetive, certo? Então vamos lá. A pergunta inicial: você gosta de dar umas boas risadas ao ler um texto? E aí, isso te agrada? É agradável para você se divertir ao ler? O processo de leitura pode ser também divertido, e a crônica é uma das formas aí de se divertir lendo um texto, certo? Além da crônica, falaremos também sobre piadas, né, sobre o texto, sobre a anedota, né, anedota ou piada, né, que são basicamente a mesma coisa. Então ali, esse texto, essa crônica aqui, vocês já viram, né, que é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, O Homem Trocado. Então, novamente, veremos esse texto e ele será trabalhado aí na aula, ok? Então vamos lá. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira, sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais ou com sua verdadeira mãe,
pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizeram o vestibular com sucesso, mas não conseguiram entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3.000. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tivera uma breve e louca alegria quando ouvira o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou, hesitante. A operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Tá aí a crônica é bastante divertida do Luiz Fernando Veríssimo. Pois bem, então vamos, a partir dessa crônica, começar aí com uma série de perguntas, né? A primeira delas: ao escrever a crônica O Homem Trocado, o autor provavelmente teve como intenção principal, então ali, alternativa A, criticar um comportamento humano, B, divertir o leitor, C, provocar uma reflexão filosófica acerca de algum tema, ou D, descrever minuciosamente um espaço. O que você acha que o autor pensou ao escrever essa crônica? Porque lembre que sempre que alguém produz um texto, produz com uma intenção, certo? E qual foi a intenção do autor, a provável intenção dele, ao produzir essa crônica? Então pense sobre essa questão e na sequência eu retorno com a correção.
conseguiu identificar, provavelmente, né, foi tranquilo, porque o conteúdo da crônica já evidencia, né, qual que é a resposta. Então ali, divertir o leitor, né, foi com essa intenção que o Luiz Fernando Veríssimo produziu esse divertido texto. Certo? Então, questão de número 2. Sobre o fragmento ao lado, é incorreto dizer. Então, atenção ali ao enunciado, né? Eu quero saber o que é incorreto dizer, ok? Por isso que está em negrito, inclusive, ali a palavra incorreto. Então, alternativa A. Que ele começa com o discurso indireto e termina com o discurso direto. B. Que ele utiliza o travessão para introduzir a fala do personagem e separá-la da do narrador. C. Que não se sabe onde a narrativa acontece. Ou D. Que o narrador está em terceira pessoa, né? O fragmento é esse aqui, ó. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira, sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. Então aí analise o fragmento, analise as opções de resposta, as alternativas, escolha aquela que você julga a correta e na sequência eu retorno com a correção. Bora checar se você acertou. Vamos ver então. Alternativa C, que não se sabe onde a narrativa acontece. Por que é incorreto dizer isso, né? Porque o fragmento nos mostra ali, ó, o homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação, há uma enfermeira do seu lado, ele pergunta se foi tudo bem. Então veja que a sala de recuperação é o lugar em que ele está, né? Portanto, ele está em um hospital. A enfermeira também mostra que ele está em um hospital. Por isso que essa é a alternativa ali, que mostra o que o texto aqui não diz, certo? O que o fragmento aqui não diz.
há ali, ó, que ele começa com o discurso indireto, termina com o discurso direto, observe que é exatamente isso que acontece, né? Então a gente tem ali no início, o homem acorda, a anestesia é o discurso indireto, porque ali nós temos somente a fala do narrador, e termina com o discurso direto, porque tem aqui o diálogo, tem aqui as falas dos personagens, misturadas às falas do narrador, né? Há essa separação, há essas duas falas e a separação entre elas ali com o hífen, e a marcação também das falas dos personagens, né? Da enfermeira e do Lírio, né? No caso, sobre quem é contada a história, marcada ali com os travessões também, mostrando que há uso de discurso direto. Na B ali, ele utiliza o travessão para introduzir a fala do personagem e separá-la da do narrador, como eu falei, é o que acontece ali, está demonstrado aqui nesse fragmento, e que o narrador está em terceira pessoa, é um narrador observador que conta a história e dela não participa, portanto procede a D também, então a única que está incorreta mesmo é a alternativa C. Ok? Tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão, a questão de número 3. Nessa aqui vocês vão precisar reescrever o fragmento. Então, reescreva o fragmento em destaque, utilizando o discurso direto. Certo? Lembrando que o discurso direto é aquele que tem a fala dos personagens ali, como se os personagens mesmos estivessem falando. O narrador faz uma pausa e o personagem entra falando. Então, esse é o discurso direto. Então ali o fragmento é esse aqui, ó. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Então aqui você pode observar que eu tenho apenas a fala do narrador. O personagem está aqui também, né? Ele está falando, mas quem fala por ele é o narrador. Ele pergunta se foi tudo bem. O narrador diz aqui o que o personagem falou, né? Então vocês vão ter que transformar, pegar esse mesmo trecho que está aqui, transcrevê-lo, utilizando agora o discurso direto. Certo? Faça isso e daqui a pouco eu retorno com a correção.
Conseguiu fazer? Vamos então observar ali como é que ficou a resposta correta. Então lá. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta. Então aqui só a fala do narrador, né? Aí 2 pontos, agora a evidência ali do discurso direto. Então ali, ó. Foi tudo bem? Então agora eu tenho a fala do personagem como se ele mesmo estivesse falando, né? Foi tudo bem? Certo? Percebeu ali? Agora a presença do discurso direto, né? A pontuação. No discurso indireto não existe o travessão, não existe o ponto de interrogação, certo? Agora no direto é preciso aparecer, ó, como há uma pergunta direta, travessão, foi tudo bem? Ali a pergunta direta marcada com um ponto de interrogação. Muito bom. Continuando aqui. Agora eu vou falar sobre o gênero textual anedota ou piada. Tem tudo a ver, né, com a crônica humorística, a piada. Há uma relação evidente entre os gêneros, certo? Então vamos lá. A anedota ou piada é um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem um autor. Trata-se de um texto narrativo, simples, em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo e espaço. Percebeu aí as semelhanças entre a piada e a crônica? Também, assim como a crônica é um gênero narrativo, também tem ali o enredo, os personagens, o tempo, o espaço, tal como a crônica tem. Só que a piada geralmente não tem autor. Não é uma regra. Há muitas piadas que têm autores, mas em geral essas mais consagradas, essas mais famosas, essas mais populares, não tem autor ou o autor aí é desconhecido. Então vamos ali, continuando, para as características das anedotas. As principais características das anedotas ou piadas são narração relativamente curta, então os textos são bem curtos, né, bem sucintos, enredo simples, textos populares, serve para descontrair, autoria desconhecida e um ambiente aí informal. Geralmente, então, essas características estão presentes nas anedotas ou piadas. Tem também a linguagem simples e coloquial, essa linguagem do dia a dia, essa linguagem popular. O humor e ambiguidade, então, provocam o riso, e ambiguidade quer dizer duplicidade de sentido, então a piada brinca muito com o duplo sentido das palavras, das expressões, aliás, é geralmente o que provoca humor nesse tipo de texto. Sarcasmo e ironia, presença de discurso direto e situações cotidianas também aí estão presentes na piada, como nós vamos comprovar daqui a pouco. Então vamos lá. Que tal lermos juntos algumas piadas? Você gosta de piadas? Tem o hábito de ler? Né? De qual tipo de piada você gosta mais? Tem aí, né, para todos os gostos e tipos. Então vamos aí conhecer algumas delas. Talvez você até já conheça essas piadas que eu vou trazer para a aula. Joãozinho chega atrasado à escola na terça-feira. Mais uma vez, Joãozinho chega atrasado à escola. O que houve dessa vez, Joãozinho? Fui atacado por um pitbull no caminho da escola, professora. Nossa, está tudo bem? Ele mordeu você? Morder ele não mordeu, mas comeu toda a lição de casa. Então aí a piada, o Joãozinho é um personagem famoso nas piadas, existem diversas piadas sobre o Joãozinho. E nessa daí ele encontrou uma boa desculpa, né, para não apresentar o dever de casa. Disse que o cachorro comeu, mordeu, né? Aliás, é uma desculpa bem famosa, essa desculpa do cachorro que come a lição de casa. Vamos para mais uma aqui, ó. Milagre na aula de matemática.
Joãozinho foi o único aluno da classe a acertar o problema matemático que a professora havia dado de lição. Desconfiada, ela pergunta: Joãozinho, você fez a lição junto com seu pai? Claro que não, professora. Que ótima notícia, Joãozinho. Meu pai fez sozinho mesmo. Então vamos aqui para o próximo texto. Nota na prova. Um pai disse ao filho: se você tirar nota baixa na prova de amanhã, me esqueça. No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou: e aí, como foi na prova? O filho responde: quem é você? Percebeu aí o que aconteceu? Que o pai pediu para ele: me esqueça se tirar nota na prova. No sentido do quê? De esquecer de pedir ajuda, de pedir alguma coisa que o pai havia prometido para ele, algum presente, alguma recompensa nesse sentido. Aí o pai pergunta como é que o filho foi na prova, o filho demonstra que não se lembra do pai, né? Quer dizer, esqueceu o pai literalmente. Né? Aí reside o humor dessa piada. Certo? Então vamos dar continuidade aqui, mais uma piada. Arroz termina com: um professor pergunta ao aluno: arroz é com S ou com Z? O aluno responde: aqui na escola eu não sei, mas lá em casa é com feijão. Então aí de novo, a ambiguidade servindo como elemento que traz aí o humor ao texto, o humor à piada. Bom, agora é com você. Vamos ler uma tira? Lembrando que também as tiras, as charges, também trabalham muito, né, com a questão do humor, né, além da crônica, da piada, né, que se fundamenta em cima do humor, né, que precisa do humor para fazer sentido, para cumprir o seu objetivo. A tira e a charge também utilizam frequentemente esse recurso. Então ali eu tenho um quadro recortado da tira do Armandinho, onde ele conversa ali com o seu pai, né? Então seu pai diz a ele: estar sem emprego me deixa triste, filho. O Armandinho ali, circunspecto, olhando para o pai, ouvindo o que ele diz. Aí, aqui, ó, continuando. Agora eu quero que você tente imaginar o que Armandinho diz ao pai dele. Né? Então tenta observar ali, observa a expressão, né, do Armandinho. Agora ele está aparentemente alegre e está dizendo alguma coisa para o seu pai, está respondendo, está interagindo com o pai. O que será que a personagem está dizendo? Consegue imaginar, pelo contexto, o que ele respondeu para o pai? Então vamos checar aí o que o Armandinho disse para o seu pai. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. Então ele demonstra preocupação, ele tenta se mostrar solidário, né, àquilo que o pai está sentindo, a dificuldade pela qual o pai está passando, né, segundo o que ele diz aí nesse quadro. Então vamos continuar aqui, ó. E agora, o que será que o garotinho de cabelos azuis diz ao pai? Não ficou só naquilo, ele continua dizendo mais alguma coisa. O que será que ele fala para o pai para concluir essa tira? Você consegue imaginar o que ele fala? Então vamos descobrir aí o que o Armandinho fala para o seu pai. A cada dia há mais pessoas como você. Tá? Então é assim que ele finaliza a conversa. De certa forma ali ele está brincando, fazendo troça com a situação, né? E ao mesmo tempo fazendo uma crítica aí à situação toda, né? A questão do desemprego, né, no país. O final da conversa de Armandinho com o pai ocorre de acordo com o que você imaginou, você esperava esse final, né, na tira, esse final de conversa entre o Armandinho e o seu pai? Sim ou não? Eu acredito que não, né? Acredito que é um final um tanto quanto aí inusitado. Né? Aqui a tira agora com os 3 quadrinhos ali para nós relermos. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai. O senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas
como você. Então ali, a brincadeira que o Armandinho faz, né? Brincadeira com uma situação séria, é verdade. Mas é o Armandinho, né? Faz parte da personalidade dele. Então vamos continuar aqui agora a questão de número 4. Em relação à tira, assinale as alternativas corretas. Observe o enunciado ali, ó. As alternativas. Portanto, há mais de uma possibilidade de resposta, certo? É sempre importante, quando você lê enunciado de questão, observar se pede a alternativa ou se pede as alternativas, certo? Então vamos lá a elas. O humor pode ser notado logo no primeiro quadro da tira. Armandinho, ao mesmo tempo em que brincou com a situação do pai, teceu uma crítica à realidade do país. Só é possível perceber o humor e a crítica social ao ler o último quadro da tira. Armandinho não deixa transparecer na fala do segundo quadro que se mostra solidário à situação do pai. Então agora você vai analisar, vai reler novamente essas alternativas aí e vai encontrar aquelas que são corretas aí de acordo com a tira que nós lemos e relemos. Certo? Na sequência eu retorno. Então vamos checar aí as respostas corretas. Primeiro ali que Armandinho, ao mesmo tempo em que brincou com a situação do pai, teceu uma crítica à realidade do país, isso ficou claro, né? E também, só é possível perceber o humor e a crítica social ao ler o último quadro da tira, né? No primeiro e no segundo não se percebe isso, só se percebe ao ler realmente ali o terceiro quadrinho, né, quando ele fala: a cada dia há mais pessoas como você. Ok? Ali a outra, o humor pode ser notado logo no primeiro quadro da tira, obviamente que não.
E Armandinho não deixa transparecer na fala do segundo quadro que se mostra solidário à situação do pai. Na verdade, como eu comentei, ele deixa transparecer isso, né? Só que no final ele muda drasticamente aí o sentido do seu discurso, né? O rumo da sua fala. Vamos continuando então. Agora aqui a questão de número 5. Justifique o uso da letra maiúscula no início do nome Joãozinho, né? Então ali no texto a gente tem lá, ó, Joãozinho chega atrasado à escola na terça-feira. Mais uma vez, Joãozinho chega atrasado à escola. O que houve dessa vez, Joãozinho? Fui atacado por um pitbull no caminho da escola, professora. Nossa, e tá tudo bem? Ele mordeu você? Morder ele não mordeu, mas comeu toda a lição de casa. Então, de novo, o texto na íntegra da piada e a perguntinha ali, né? Para você, né? O exercício está pedindo para você justificar por que o nome do Joãozinho foi grafado, foi escrito com letra maiúscula. Tranquila essa, né? Então, responda aí e na sequência eu retorno com a correção. E a resposta é aquela que você já imagina qual é. A letra maiúscula é usada porque se trata de um nome próprio. Então, nomes próprios precisam obrigatoriamente ser grafados, ser escritos com letra maiúscula. É por isso que Joãozinho, mesmo sendo ali um diminutivo do nome, tem que ser escrito com letra maiúscula. Vamos continuar então. Tudo tranquilo, tudo favorável. Agora a questão de número 6. De que decorre o humor na piada em questão? Então aquela piada ali, nota na prova. Um pai disse ao filho: se você tirar nota baixa na prova de amanhã, me esqueça. No dia seguinte, quando ele voltou da escola, o pai perguntou: e aí, como foi na prova? O filho responde: quem é você? Então, o que provoca humor nessa piada? Conseguiu identificar? Conseguiu imaginar? Ainda não? Tá. Então, releia, reflita e responda. E na sequência eu volto com a correção. Certo? Até daqui a pouco.
Então vamos checar aí qual que é a resposta, para ver se você acertou. Então, de onde decorre o humor na piada em questão lá? Ó? Da ambiguidade provocada pela palavra esqueça. Ao dizer me esqueça, o pai quis expressar que se o filho tirasse nota baixa, não poderia contar com o pai para conseguir algo, como um presente, por exemplo. Quando o filho não lembrou do pai, ele demonstrou que tirou nota baixa, pois o esqueceu no sentido literal. Então aí a ambiguidade, quer dizer, o duplo sentido, né, do verbo ali, esqueça. Né? O pai não queria que o filho esquecesse de quem ele é, deixasse de lembrar dele, tivesse, né, amnésia. O pai queria que ele esquecesse no sentido de precisar do pai para alguma coisa. Foi nesse sentido. Certo? Então chegamos aí ao final da aula de hoje. Né? Até a próxima aula. Cuide-se. Tchau, tchau.